E é impressionante como heresias, como ensinos doutrinários totalmente fora da palavra de Deus são ensinados e as pessoas acreditam. Quem não assistiu, eu sou da época ainda do VHS. Sabe VHS? Fita que você tinha que rebobinar para entregar na locadora. Eu sou dessa época em que assisti toda a sequência do Deixados para Trás. Quem já assistiu também? Levanta a mãozinha aí também. Deixados para Trás. Todo mundo já assistiu, não já? Então, vocês vão se assustar com a heresia que é esse filme. E isso, na verdade, é uma maneira dos cristãos serem enganados sobre o que a palavra de Deus diz. Por isso que Jesus está alertando sobre falsos cristos e falsos profetas, pessoas que vão dizer o que está acontecendo ou o que vai acontecer, mas não é o que está escrito na palavra de Deus, ok? Por quê? Porque a igreja não vai ser arrebatada secretamente. Olha o que Jesus diz sobre a sua vinda. Olha o que ele diz no versículo 27. Nós vamos ver tantos outros falando a mesma coisa ou de forma mais profunda. 27. Aliás, acho que talvez esse seja o mais profundo a respeito disso. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, como vai ser a vinda de Jesus? E isso culmina com o arrebatamento, tá? Só para vocês entenderem, nós vamos entender isso um pouco melhor. Então, como vai ser o arrebatamento? Como vai ser a vinda de Jesus? Vai ser algo visto em todo o céu, de um hemisfério a outro, do Oriente ao Ocidente. A vinda de Jesus vai ser algo totalmente visível, a olho nu. Todos vão ver Jesus voltando. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu quero mostrar para vocês um outro versículo que é impressionante como a palavra de Deus ela vai se cumprindo. Abram comigo Atos, capítulo 1. Pastora, Oi, querida. deixa eu fazer uma pergunta que eu não entendi direito. Fala. A pessoa falou agora. Isso é depois da grande tribulação que Jesus vem, não? Porque eu fiquei chocada de ouvir isso agora. Eu tô com dúvida. Jesus só volta depois da grande tribulação, exatamente. Não, mas a senhora falou do arrebatamento. É isso que eu não tô entendendo. A volta de Jesus é o arrebatamento também. Nós vamos estudar, Cláudia, pode ficar tranquila, tranquilize o teu coração em todos os sentidos, porque nenhum fio desse entendimento vai ficar solto, tá bom? Se a gente for entrar nos pormenores, a gente acaba fugindo do que a gente está falando naquele momento. Por isso que eu não quero entrar em vários assuntos ao mesmo tempo. Quando eu peguei aqui Mateus 24 para vocês, eu estou mostrando o que Jesus está falando para os seus discípulos a respeito das 3 perguntas que eles fizeram. Qual foi as 3 perguntas que os discípulos fizeram no começo de Mateus 24? Eles perguntam: quando vai ser a destruição do templo? Quando vai ser a volta de Jesus? E qual é o sinal do final dos tempos? Não é essas 3 perguntas que eles fazem? Então Jesus está discorrendo aqui, Jesus está dando um sermão, um ensino para os seus discípulos a respeito do que vai acontecer nesse período que eles estão perguntando, tá bom? Então a gente vai ver tema por tema ao longo do estudo. Não dá para eu falar tudo numa aula só, é quase que impossível, né? Vocês vão perceber isso. Mas a palavra de Deus ela vai nos mostrar tema por tema, o que Deus fala a respeito disso, tá bom? Pode ficar tranquila, mas já deixem aí realmente na mente de vocês, no coração de vocês. A volta de Jesus e o arrebatamento acontecem junto, ok? No mesmo momento.
mas são situações que vão acontecer para outras coisas também acontecerem, tá bom? Fiquem tranquilos. Atos... Oi, querido. Oi, pastor. Que é o 7 lá de Apocalipse 1, né? Esse que vem com as nuvens e todo olho verá. Exatamente. Esse talvez seja o outro... Até as mesmas transformaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Isso. Na verdade, assim, todo mundo, e não é todo mundo só que estiver ali pertinho, não. O que a palavra está dizendo é que a vinda de Jesus vai ser como um relâmpago. Sabe o relâmpago num dia de chuva? Que quando ele acontece, você vê ele no céu de ponta a ponta. Onde você estiver, você vê aquele relâmpago, ok? Então, a volta de Jesus, a vinda de Jesus vai ser visível a todo mundo. Alguns que são os salvos, eles vão então se alegrar com a volta de Jesus, porque eles sabem o que vai acontecer naquele momento, que é o arrebatamento. E para aqueles que não creram, vai ser exatamente como nos dias de Noé. Agora já não dá mais tempo, ok? Então é mais ou menos isso, vocês vão entender isso especificamente. Mas a volta de Jesus vai ser tão visível, vai ser tão a olho nu, que exatamente como o pastor leu, nós vamos ler depois num outro momento essa passagem de Apocalipse, vocês vão ver. Quem não creu em Jesus vai se lamentar, a palavra está dizendo. E aqueles que creram, que são os salvos, os eleitos, os escolhidos, essa igreja lavada no sangue de Jesus, ela então vai ser arrebatada. Amém? No céu, né? Depois a gente vai continuar esse assunto. É simplesmente fantástico. Estudar escatologia é dizer assim, Jesus vem, né? Como eu já falei para vocês. É apaixonante ver como Jesus, ele já tem tudo preparado para nós e a gente só precisa perseverar até o fim, porque já está tudo preparado. Atos, deixa eu pegar aqui para vocês. Atos capítulo 1, versículo... Deixa eu pegar aqui. Ou tá no finalzinho de Lucas. Espera aí que eu vou achar, gente. Segura aí. Eu quero, se tem alguém mais rápido, porque eu sei que tem muitos pastores aí, eu quero aquele versículo que os anjos aparecem na ascensão de Jesus e eles dizem assim, varões galileus, o que vocês estão olhando? Por que vocês estão olhando para o alto? Atos 1:11. Opa, tá vendo? Não falei? Assim que eu gosto. Atos 1:11. Vamos lá? 1:11. Joia. Quem falou para nós? Isaías, ô glória. Diz que é bom ter um monte de crente na aula. Isso mesmo, que lê Bíblia. Vamos pegar do 9 só pra gente entender aqui o contexto. O contexto aqui do capítulo 1, nesse contexto que a gente vai ler, é a ascensão de Jesus. Quando Jesus é elevado aos céus, para a direita do Pai, ok? Versículo 9. Diz assim, tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Eles quem? Os discípulos, né? Estão ali vendo a ascensão de Jesus. Ele ser elevado numa nuvem. Olá, vamos lá. Enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, tenta ver comigo aí a cena, ó. Você tá aqui, Jesus tá na nossa frente, e aí Jesus começa a levitar, literalmente, e quando ele chega numa certa altura, né, do ar, uma nuvem o encobre. Uma nuvem cobre Jesus, ele já começa a não ver Jesus mais, né, por causa da nuvem que está encobrindo. Versículo 10. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco. Diante de quem? Dos discípulos que estavam ali em terra, ok? Versículo 11. Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, é outro Jesus que ele está falando? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Alguém tá cheio do Espírito Santo aí do outro lado? Porque eu tô. Olha o que esses anjos declaram para os discípulos que estavam vendo Jesus subir, sendo ascendido aos céus. Olha isso. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
este mesmo Jesus, ó, este aí, ó, que vocês viram que ele ressuscitou, que ele está num corpo glorificado, que ele ficou com vocês aqui na terra ainda 40 dias. Quem fez o estudo de Atos dos Apóstolos vai lembrar que eu falei sobre isso. Jesus ainda ficou com os discípulos 40 dias e eles viram ele com o corpo glorificado durante esses 40 dias. E aí, nesse momento aqui, ele ele tem a sua ascensão ao céu, ele é tirado da terra, nesse momento aqui. E esses anjos estão dizendo, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Como é que Jesus vai voltar? Alguém quer abrir o áudio e dizer para mim? Nas nuvens. Como subiu nas nuvens, vai voltar nas nuvens. Nas nuvens. E onde vocês acham que ele vai aparecer nas nuvens? A palavra lá nós acabamos de ler que a vinda dele vai ser como um relâmpago que aparece do Oriente até o Ocidente, ok? Então vai ser uma vinda gloriosa. Quando Jesus aparecer nos céus, vai ser uma visão celestial, vai ser uma visão tremenda sobre a sua volta. Mas aonde vocês acham que essa visão vai ser talvez mais próxima? Aonde vai estar o trono de Satanás? Aonde vai estar o trono do anticristo? Em Jerusalém. Aleluia! Que tem crente aqui no grupo, na aula. Em Jerusalém. Então o anjo nada mais faz aqui em Atos 1:11 do que profetizar sobre a volta de Jesus, dizendo para esses discípulos e deixando para nós que o mesmo Jesus que foi ascendido aos céus, nesse momento em que uma nuvem o cobriu, esse mesmo Jesus vai voltar nas nuvens com grande glória e todo olho o verá. E principalmente Jerusalém. Por isso que o texto que o senhor leu, pastor Marcos, fala que eles lamentarão. Porque quem foi os primeiros que não acreditaram que Jesus era o Messias? Os judeus. Então eles serão os primeiros a contemplar isso. Mas todo olho verá, ok? Nós acabamos de ler. Assim como o relâmpago que se mostra no Oriente, né? Vamos voltar lá no versículo, não gosto de falar sem ler, e a minha mente, ela pensa tanta coisa que eu... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser visível para todo o globo terrestre. Mas o foco dele vai estar em cima do Monte Sião. No mesmo lugar que os discípulos em Atos 1:11 viram Jesus ser ascendido aos céus, então ele virá da mesma forma. Amém, queridos? Vamos continuar aqui mais um pedacinho, acho que dá tempo ainda, 9h20. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o que eu falei até aqui? Vamos lá, versículo 28. Eu vou ler o versículo 28, os outros, e o versículo 28 nós vamos falar dele na próxima aula, porque eu tenho certeza que não dá tempo de eu explicar ele aqui agora, tá bom? Então, para não começar e não terminar, a gente não vai falar sobre o 28. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
aqui fica ainda mais claro para nós sobre essa questão da volta de Jesus não ser secreta, de todo olho verá. Por quê? Porque o versículo 30 está dizendo isso, que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E o que ele vai fazer quando ele aparecer então nas nuvens, com poder e grande glória? Olha aqui o arrebatamento começando a aparecer para nós entender, e nós vamos entender isso muito melhor. Olha o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão quem? Quem que eles vão reunir? Os anjos, que vão vir com trombetas. Os seus eleitos, os escolhidos, dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra. Esse é o momento do arrebatamento. O momento em que Jesus aparece nas nuvens com grande poder e glória. E aí os anjos de Deus que estão vindo junto com Jesus para algo que vai acontecer em seguida, que a gente vai falar sobre isso. Nesse momento em que Jesus aparece nas nuvens com grande glória e poder, ele pede, então seus anjos são liberados para recolher os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus santos. Aqui acontece o arrebatamento. Então os eleitos são tirados desta terra para o que vai acontecer posterior à volta de Jesus. Amém? Vamos lá. E ele, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu não falei os versículos 28 e 29. 28 nós vamos falar semana que vem, nós vamos começar nele. Eu vou mostrar para vocês do que Jesus está falando aqui, e aí vocês vão entender que está dentro do contexto da grande tribulação. O 29, imediatamente após a tribulação. Então, olha só, tá ali acabando a grande tribulação, Jesus está para voltar, porque o versículo 30 já vai falar sobre a volta de Jesus. Olha o que vai acontecer justamente nesse interim, nesse meio tempo, que pode ser algo muito pequeno, como pode ser alguns dias. Imediatamente após a tribulação, eu estou no versículo 29, daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Queridos, nós vamos perceber em vários textos da palavra de Deus de que o sinal da volta de Jesus vai ser tão claro para os cristãos, porque, na verdade, até os astros, né, maiores, que é o Sol e a Lua, eles vão ter algumas alterações. Olha o que vai acontecer. O sol não dará sua luz, vai virar um breu, né? Toda a terra, porque o sol não vai dar mais a sua luz, a lua o sol vai se escurecer, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas do céu vão cair. Então pensa em como se fossem, eles falam lá daqueles cometas, né? Então as estrelas vão começar a cair do céu. Por quê? Porque os poderes celestes serão abalados. É como se um terremoto no céu acontecesse e os poderes celestiais, esses astros grandiosos que Deus colocou lá nas alturas, que a gente fala de céus, eles vão ser abalados. E aí o que vai acontecer? Aí entra no versículo 30 que a gente acabou de ler. A volta de Jesus acontece. Então, percebem que é impossível que a volta de Jesus seja na hora e no momento em que os cristãos não saibam. Conseguem entender isso que eu tô falando? É claro ou não é claro lendo a palavra de Deus, queridos? O que eu tô falando aqui é de mim mesma? Podem ser sinceros, se alguém quiser abrir aí e falar, Elisângela, você dá uma fantasiada legal na palavra, hein? Você dá umas viajadas na maionese que ninguém merece. Desculpa, né, a brincadeira. Entendem? A palavra está dizendo isso. E mais ainda, o próprio Jesus está dando esse sermão para os seus discípulos.
Nós estamos aqui com o próprio Cristo falando sobre os sinais do final dos tempos. Não é Paulo, não é Pedro, não é João que está falando. É Jesus e os seus discípulos, Paulo, Pedro, João e todos esses homens, eles vão só reiterar sobre esse ensino de Jesus, e o Espírito Santo vai começar então a dar ainda mais revelação sobre as profecias do próprio Velho Testamento para eles. E eles vão começar a ensinar a igreja através dos outros livros que Paulo escreve aos Tessalonicenses, aos Coríntios. Nós vamos achar palavras e passagens de ensino sobre isso que Jesus está falando aqui e sobre o que os profetas do Velho Testamento falaram claramente através das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago. Nós vamos ver vários versículos sobre isso, inclusive João em Apocalipse. Mas vocês estão vendo que Jesus está dando, lembra que eu brinquei na primeira aula falando que Jesus dá um resumão pra gente dos últimos dias? Da grande tribulação, da sua volta, está aqui. Não tem como a gente falar que não está escrito, porque está escrito, ok? Aí nós vamos entrar semana que vem, eu vou falar para vocês sobre o versículo 28, se alguém for curioso pode procurar sobre esse versículo, o que ele quer dizer, e aí quiser falar alguma coisa pra gente na próxima aula, quiser colocar no grupo, me manda que eu abro o grupo para vocês falarem. E aí a gente vai entrar no versículo 32 sobre a questão da figueira. Quem viu lá essa folha que eu mandei no grupo? É que aqui tá no preto e branco, né? Eu não imprimi colorido, tá vendo? Ó, calendário hebraico, né? Das estações do ano. Nós vamos falar justamente sobre a figueira e a gente vai ter alguns entendimentos espirituais do que Jesus está ensinando sobre como vai ser. Qual é o sinal, então, da volta dele? Jesus, ele vai e volta dizendo sobre o que vai acontecer nos últimos dias para que a gente não fique desapercebido, para que a gente saiba o que está acontecendo na história, para entender exatamente o tempo da volta de Jesus. Amém, queridos? Se alguém quiser ficar e perguntar alguma coisa, já sabe que eu vou ficar mais uns minutos aqui. A gente vai orar, então. Vou pedir para quem orar por nós. Deixa eu ver aqui. Nem sei quem tá todo mundo aqui. Vou pedir para você, Pastor Marcos, orar pela gente, por favor. Por gentileza. E a gente, então, encerra essa aula de hoje. E em nome de Jesus, eu quero que vocês meditem em tudo isso. Amém. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a Deus por esses momentos, Pai, em que passamos, Pai, na tua presença. Nesse momento, Senhor, que o teu Espírito Santo falou conosco, Deus. Para que nós, Senhor Deus, a cada dia levemos mais a sério, Senhor Deus, a volta de Jesus. Está tão próxima. Os sinais se mostram. E cada dia nós aprendemos um pouquinho mais. E hoje, mais um pouquinho, Senhor, sobre a tua volta. Deus, que nós estejamos prontos, preparados, pregando a tua palavra, fazendo a tua obra, cumprindo a tua missão, Deus, que é pregar o Evangelho. Tua palavra fala, Senhor Deus, que haverá falsos profetas, falsos ungidos, Senhor. E hoje nós já vemos isso, Pai, com certeza no coração, Pai. O Evangelho sendo pregado de uma forma tão errônea, Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos separou a todos nós, Pai, que aqui estamos, Pai, para aprender um pouco mais, Senhor Deus, para levarmos mais a sério o teu Evangelho. Ó Deus amado, guarda meus amados irmãos, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre Elisângela, sobre a tua mina e sobre todos, Pai. Todos nós que participamos desse curso. Guarda, Senhor Deus, a nós, os nossos familiares. Livra, Senhor, dessa pandemia. Opera, Senhor Deus, teu Espírito Santo, teu poder, teu sopro de vida. Entre nessa vacina que está sendo ministrada. E que essa pandemia seja cessada em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por esse dia, Pai. Guarda cada um. Dá uma semana, Pai, na tua presença, Senhor. Abençoa cada um, Pai. E querendo, Senhor, nós estaremos no próxima quinta-feira juntos, unidos, Pai, para levar avante até o fim, Pai, esse estudo, que é uma bênção na nossa vida. Abençoe Elisângela, o trabalho dela, seus familiares, esposos, filhos. Guarda ela, Senhor. Abençoe ela em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, queridos. Graças a Deus por tudo, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Bom descanso. Bom final de semana, estejam guardados pela mão do Senhor, que o Espírito Santo continue a ministrar essa palavra no coração de vocês,
porque depois que eu ouço uma palavra como essa, que eu sou ministrado, aquilo ainda fica alguns dias, né, sendo ruminado na minha vida, né? Eu costumo meditar muito e aquilo fica ali falando ao meu coração. Então, que você possa realmente estar meditando nessa palavra, que você possa estar deixando o Espírito Santo cada dia mais ensinar você em nome de Jesus sobre a volta de Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe. Ó, quem quiser sair, fique à vontade. Amém. Deus abençoe aí. Boa noite a todos. Amém, querida. E quem quiser perguntar, pode abrir o microfone e falar. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Só a pastora Brigitte. Irmã Lisão, paz para todos do ministro. Oi, Valdo. Boa noite. Conforme